Bom dia a todos. Eu sou a professora Maria do Carmo, né, professora na UFGD e trabalho com plantas medicinais. Eu agradeço o convite, né, do professor Rodrigo e eu aproveitei e uni com a minha disciplina de plantas medicinais, né? O dia coincidiu e aí, como eu já costumo ministrar essa aula para os meus alunos, aí a gente está unindo o útil ao agradável. Bom, eu quero falar algumas coisas rapidinho antes, que são dentro do assunto mesmo, tanto para os alunos da disciplina Plantas Medicinais, como para os alunos da zootecnia, que é mais fácil a gente falar o que é certo do que a gente, às vezes, fazer, né? O fato de eu falar que aqui vocês vão falar assim, nossa, mas ela escreve tão bem, os artigos dela são sempre aceitos, mas isso não é verdade, né? A gente também erra, embora com o tempo a gente vá aí aprendendo, mas a gente erra também, os artigos da gente também são rejeitados, enfim, por várias razões, né? Ou às vezes só no momento, porque não enquadrou na revista, etc. O Rodrigo, a Silva está lembrando para você gravar. Não sei se de Sim, repente. já estamos gravando, professora. Outra coisa, às vezes a gente fala assim, vou escrever, principalmente quando tem essa exigência nas pós-graduações, que o aluno tem que submeter um artigo, né, para ele cumprir o prazo, etc., para pedir o diploma. Fala assim, vou mandar, né, depois eu dou um jeito. Então, assim, depois que a gente escreveu ruim demais, gente, não tem como consertar. Essa que é a verdade, tá? Eu recebo muito artigo para dar parecer, ultimamente, né, Rodrigo, a gente está recebendo demais, e eu estou até rejeitando alguns, porque realmente não estou dando conta. Mas, assim, eu percebo que o autor, que eu sou editora de uma revista, então esses eu não posso recusar, né? Ele corrige, volta. Depois que está com um determinado texto, o autor não consegue se desvincular daquilo lá. Ele não consegue jogar aquilo fora e escrever de novo. Então, já tentem escrever atendendo o máximo possível, nós vamos falar isso durante o texto. E outra coisa que eu vou dizer, né, a professora Silva citou um curso que ela fez, ela usou as ideias ali, né, já está até mudando já as fotos, mas eu tenho algumas fotos aqui de um curso que eu fiz online da Editage, e aí vocês vão ver, tem ali a logomarca, etc. A gente vai aproveitando, né? Bom, então é isso, vamos já ser mais diretos. Já foi comentado, gente, tem que ler. Quem não lê não sabe escrever. Não tem jeito. Outra coisa, a gente, hoje, cada vez mais a gente está vendo isso, como eu já tenho uma carreira longa, como as pessoas estão mais preguiçosas, né? Sempre assim, não, eu não sei fazer análise estatística, eu não sei escrever. Tem que aprender, tem que se virar. Aprende uma coisa de cada um. Vamos falando isso ao longo do texto. Aprende com colegas, aprende com outros professores, ou com o próprio orientador, mas tem que procurar aprender, porque o orientador não consegue. Às vezes, se o aluno manda de uma determinada forma para a gente, às vezes, para corrigir, a gente vai ter que escrever tudo de novo. Né, Rodrigo? A gente não tem tempo de escrever os nossos, nós vamos escrever para o aluno. Então, tem que aprender. Saber usar os recursos digitais, né? Hoje a gente talvez nem precisa ficar falando isso muito, mas não é aprender Facebook, etc., que vocês já sabem. Aprender um programa de análise estatística, um programa de gráfico, um programa de texto, tem que saber um de cada um, pelo menos, tá? Quem quer ficar no meio acadêmico, né? Não desanimar, porque a gente não aprende nada de uma hora para outra. A questão da humildade já foi muito apresentada naquele texto lá que vocês viram, né? Por exemplo, dar um exemplo, vamos supor, eu chego lá numa reserva indígena e falo, eu quero estudar a planta que vocês usam aí como medicinal, etc. Às vezes eles não querem, né? Então eu tenho que primeiro conquistar a pessoa, etc.
A humildade é uma característica imprescindível para as pessoas que querem ter sucesso na vida. Para trabalhar em grupo, para ser bem-sucedido, etc. E ter ambição, mas não é ambição de atropelar os outros, de pisar, etc. Ter ambição de chegar onde, às vezes, a gente nem imagina, né? Então, se a gente não tiver ambição, a gente não vai para frente. Já comentei aí, então, aprender programas de análise de dados, começar apresentando os trabalhos em eventos, porque a gente já não começa fazendo artigo científico, né, redigindo. Publicar em conjunto com o orientador, com colegas. Todos nós temos dificuldade de escrever, escrever não é fácil, né? Então, isso aqui, inclusive, eu peguei de um professor que veio fazer uma palestra no nosso evento de iniciação científica, esse texto que ele falou. A questão da humildade, de começar escrevendo resumos para eventos, né? Tem tanto evento, ainda mais agora, que não precisa pagar passagem para ir, nada, né? E aí, como eu falei, eu peguei ali alguns slides da Editez de um curso que eu fiz. A questão do inglês, vou falar mais para frente, isso também eu preciso dizer para vocês. Uma das deficiências que eu tenho, eu não aprendi inglês, hoje eu passo vergonha, né? Dou parecer em artigos em inglês, mas eu preciso pedir alguém para traduzir o que eu vou escrever, etc. Eu consigo ler, né? Então, assim, vocês que estão mais jovens, etc., estudem inglês. Hoje não se publica mais em português, né? A não ser que você esteja escrevendo para um público local, para um produtor rural, para, enfim. Mas se for publicar artigos, não se publica mais em português. E a gente, é um dos problemas dos brasileiros, a questão do inglês, né? Bom, nós estamos falando, a professora Silvia mostrou isso em vários momentos, de redação de artigos científicos, de trabalhos para eventos, de projetos de pesquisa, de um trabalho para disciplina, é geral, né? Não só de artigos científicos. Mas a ideia básica é o artigo científico. Os outros talvez sejam um pouco mais fáceis. Quem sabe escrever um artigo, sabe escrever um projeto, talvez, para uma instituição de financiamento, embora tenha várias nuances diferentes, né? O projeto ainda é uma previsão, né? Tem a questão de orçamentos, tem que ver as características daquela empresa, o que vai financiar, etc. Bom, como eu vou escolher a revista? É trabalhoso escolher a revista, gente. O aluno manda um e-mail, professora, para qual revista eu vou mandar o artigo? Gente, às vezes a gente fica um dia, 2 dias inteiros olhando uma revista para a gente mandar um artigo. Ou, segundo o professor Volpato, eu vou falar para vocês mais para frente, não sei se vocês já ouviram falar, ele é muito dedicado à questão da redação científica, o professor Rodrigo já assistiu cursos dele, ele veio aqui em Dourados 2 vezes, ele ministra cursos online, ele tem livros publicados. Ele diz que a gente tem que pensar na revista na hora que a gente está planejando o trabalho da gente. Então, antes de fazer a pesquisa, a gente já tem que pensar na revista. Mas, às vezes, a gente não pensa nisso, né? E mesmo que for nesse momento, a gente vai... Como que a gente vai escolher a revista? Tem que ser aquela em que o nosso trabalho se enquadra. Porque aí a gente manda, a revista manda, olha, não enquadra no escopo da revista. Aí a gente tem que formatar tudo de novo para mandar para outra. Embora isso ainda aconteça, né? Acontece comigo, acontece com colegas, mas se a gente puder minimizar, pelo menos cumprir o mínimo de exigências, já é um caminho andado, né? E aí a gente tem que ler todas as informações. Como eu falei com vocês, não adianta ter preguiça, né? Tem que ler todas as informações da revista. Por isso que eu falo, você pergunta, professor, para qual revista eu vou mandar meu artigo? Imagina o professor vai ficar quantos dias lendo, vários, né? Então, quem tem ainda esse começo de vida, faça isso. Leia as normas da revista. E atenda
tudinho que for possível, porque a gente já tem que competir com a questão do conteúdo. Vamos tentar minimizar todos os outros aspectos, gramática, inglês, a formatação, tipo de letra, tá? Nesses dias eu tô... Por que que eu falei com vocês para tentar escrever bem logo no início? Um aluno meu mandou um artigo nosso para publicar. Nossa, já veio, voltou 2 vezes. Quando voltou a primeira vez, eu vi que estava tudo fora das normas. Não sei nem como a revista já não rejeitou de cara. E o que que acontece quando o aluno manda? A gente assina, né, Rodrigo? A professora Rose está aí também. A gente assina que concorda, mas a gente não tem tempo de ficar lendo tudo. E aí eu tive que colocar para o editor para me desculpar, que eu tinha confiado no aluno, que ele tinha mandado nas normas, etc., e não estava. Então, esse é o primeiro passo, cumprir as normas. E é trabalhoso, gente. Não é porque tem que ter tempo e ficar ali dias e dias. Né? Só vou contar da minha história aqui rapidinho. Eu, quando cheguei em Dourados, ninguém sabia interpretar um resultado de análise estatística que saía no programa que eu faço no SAEG. Porque era o começo. Eu ficava dias ali tentando entender o que eram aqueles asteriscos. Então, hoje está muito mais fácil. Bom, então, ler criticamente as informações do periódico, né, tentar que o seu artigo encaixe e ver interesses atuais. Tem coisas que a gente não imagina, né? Vou falar da atualidade aqui. Quando começou a questão da Covid, eu falei, bom, eu não trabalho com vírus. Gente, vocês viram como em poucos meses tem milhares de artigos publicados por pessoas que nunca trabalharam com vírus? Pesquisa como que as mulheres estão trabalhando mais, como que a academia está oferecendo. Olha, é coisa que a gente não imagina. Então, olha, como é possível a gente publicar, né? Bom, tem assuntos, é muito ampla essa questão de qualis, de bases de dados, etc. Eu não sou tão envolvida como vocês, né, talvez possam imaginar. Peguei um pedacinho de uma palestra, outro do outro, mas é o seguinte, hoje a gente usa muito qualis. Esse slide é de um professor do Paraná, não sei se o professor Rodrigo participou, há poucos dias teve, a universidade promoveu. Professora, eu não sei, a senhora não está aparecendo o compartilhamento da tela com a apresentação, não. Ai, desculpa, talvez eu não tenha pedido para compartilhar. Compartilha, eu achei que a senhora estava só fazendo uma contextualização inicial, não. Agora que eu vi que a senhora já está falando da apresentação. E o pior é que, aqui, olha, aconteceu isso esses dias também, porque as pessoas estavam achando. Eu estava só esperando para ter certeza, porque eu achei que a senhora estava fazendo uma introdução. Esses dias aconteceu isso também, a pessoa falando, acho que foi a Silvia, né? Agora então, já está disponível, professora, já, agora sim. Então, eu vou voltar um pouquinho, ou não é necessário? Acho que não, né? Ali foi mais coisas gerais. Acho que não precisa. Bom, então, esse professor da Universidade Federal do Paraná, ele falou sobre o qualis, né? Ele é representante na CAPES, etc. E a gente hoje fica usando o qualis para tudo. E eu não posso falar para vocês não usarem, porque, queira ou não, é o que é usado. Mas ele mostrou que o qualis foi criado para avaliar as pós-graduações. Então, ele coloca aqui que o que a gente deve saber sobre o qualis, né? Que tem um artigo publicado nessa Revista Brasileira de Pós-Graduação. Outra coisa, o qualis é um periódico, o qualis é uma ferramenta usada para avaliar as pós-graduações, tá? Eu só vou dizer para vocês que eu estou olhando de lado, porque eu estou usando 2 telas, tá? Que às vezes o aluno acha que a gente está, né? Vocês podem achar que eu não estou. Então, a gente não deveria usar só o qualis para a gente escolher uma revista. Essa é a mensagem. Usar fator de impacto, outras métricas. Só que, assim, né, eu também não posso falar isso para vocês com tanta certeza, porque, infelizmente ou não, os concursos consideram as pós-graduações, etc.
Mas não foi essa a intenção do Qualis, né? Bom, quais são os tipos de artigos que as revistas publicam? Artigo de pesquisas, né, que são geralmente artigos mais robustos, as short communications, que são já artigos mais curtos, que não necessariamente é curto, mas, por exemplo, vamos supor, foi detectada uma praga numa cultura, né, numa planta medicinal pela primeira vez. Então, eu só vou descrever que foi detectada, a família, etc., da praga, então vai ficar curto, pode ser uma short communication. Talvez não a gente defina isso, mas quando a gente manda para a revista, ela vai definir. Cartas conceituais, eu vou falar só dos mais comuns para nós, que são as pesquisas, os artigos de revista, né, os curtos, artigos de métodos, que são mais comuns, talvez, em área de química, assim, né? Pode ser um relatório de estudo clínico e os artigos de revisão, que eu acho que, assim, mais comum para nós são os artigos científicos mesmo, os artigos curtos, né? E os de revisão. Bom, uma coisa que eu não sabia, e nesse curso aí da Editage que eu aprendi, esses slides que estão mais clarinhos assim são deles, foi que a gente pode fazer uma consulta antes, uma pré-submissão. Então, eu mando uma carta para a revista e coloco, olha, meu artigo avisa isso, etc e tal. Você acha que enquadra no escopo da revista? Eles até colocam aqui que pode ser que o editor responde, pode ser que não responda. Se não responder, a gente vai decidir, ou manda assim mesmo, ou manda para outra. Mas é uma maneira de a gente não passar todo aquele tempo colocando os artigos nas normas e ele não se enquadrar nas normas da revista. Quem já tem, né, experiência em mandar artigo sabe que é bem detalhado. Eu vou mostrar, né, algumas exigências. Então, a gente pode fazer isso, né, como eu coloquei aí, entrar em contato com o editor, e o fato de o editor colocar que enquadra na revista não é sinônimo de que o artigo vai ser aceito, porque depois que eles vão passar para consultores, ou mesmo nem chega a fazer isso, porque quando ele receber o artigo completo, ele pode ver que não está bem escrito, que o trabalho não é robusto, etc. Tá? Então, gente, já que eu comentei aqui a questão do trabalho, a redação a gente pode mudar. Agora, a pesquisa a gente não pode mudar. Se a pesquisa não foi bem feita, aí não adianta, não tem jeito mais, né? E aí, então, como eu comentei já, a gente tem que escrever muito bem de acordo com as normas da revista. Algumas exigem um certificado específico de determinadas empresas com a questão do inglês, né? Não posso mandar para qualquer pessoa, já foi comentado, um dos itens mais questionados, mais criticados pelas revistas internacionais é o inglês dos brasileiros. E como eu já comentei também, o artigo está fora da formatação, a gramática sofrível, etc. Então, você já vai perder já logo de cara, né? Como é que eu faço para escolher a revista? Então, se eu percebo que, por exemplo, no caso da agronomia, eu fiz um trabalho para um teste de cultivares que eu acho que vão se adaptar aqui em Mato Grosso do Sul. Então, provavelmente, eu não vou conseguir publicar esse trabalho numa revista internacional, que é para interesse do mundo inteiro. Então, eu preciso escolher de acordo com o alcance do meu trabalho. Tá? Então, aí, se for uma revista de circulação internacional, nacional ou até só local, dependendo do meu objetivo, do meu trabalho. E aí remete ao que a professora Silvia falou. Para quem que eu estou escrevendo, né? Qual é o meu público? Que tipo de terminologia eu vou usar? Tem revistas que são open access, por exemplo, são revistas abertas. A maioria delas eu acho que né? Algumas são restritas, ou seja, a gente precisa pagar pelo artigo para acessar. E ainda tem aquelas de tipo híbrido.
O que é uma revista aberta? Em qualquer base de dados que eu pesquisar, o artigo está lá. Por que essa revista é aberta? Porque ela cobra uma fortuna dos autores para publicar. Né? Quem tem publicado em revistas internacionais tem visto como é caro. Né? Tem revistas que a gente paga, assim, mais barato seria o quê? R$ 2.500, né? 5.000, 10.000. Essa Science ou Nature cobra, eu acho que em torno de 20, 30 mil reais dos autores. Então, fica livre. A Journal Ethnopharmacology, que a gente publica bastante na área de plantas medicinais, que é basicamente, são trabalhos com plantas que têm conhecimento baseado no conhecimento popular. Tem que ter conhecimento popular para ela publicar. Não cobra nada, mas não fica aberto. Então, quem for acessar, vai ter que pagar, tá? E o restrito, ele dá essa opção para o autor. Se o autor pagar, vai ficar livre. Se não pagar, vai ficar fechado o artigo, tá? Então, assim, o autor precisa resolver. Por exemplo, eu vou mandar, eu não pago, mas meu artigo também praticamente não vai ser lido, tá? Bom, observar na revista se ela está em dia com as publicações, qual a periodicidade dela. A revista que tem uma periodicidade mais rápida, né, que é mensal ou bimensal, etc., a chance do meu artigo ser aceito mais rápido é maior, né? Possibilidade de online, eu até sublinhei ali, porque hoje em dia, acho que todas são online, ou quase todas, né? O tempo que eles demoram para aceitar o artigo. Infelizmente, as revistas internacionais, elas aceitam muito mais rápido quando aceitam, né, do que as brasileiras. Eu já tentei entender isso, já perguntei para várias pessoas por que as internacionais, será que os editores só fazem isso, os consultores ad hoc só fazem isso? Mas, né, segundo o Volpato, são que nem a gente, está trabalhando e fazendo isso. Mas eu não sei como eles conseguem que fique muito mais rápido, né? Os custos de publicação, eu falei para vocês, né? Mesmo as brasileiras estão cobrando para publicar, às vezes é pouquinho, assim, pouquinho que a gente fala em termos de professores, etc., né? Para o aluno já fica complicado. Tem essa opção, divide com os coautores. Só que os coautores são alunos de graduação, pós-graduação, fica pesado. Então, bom, enfim, as brasileiras, às vezes tem revista que cobra 400 e poucos reais, etc. E as internacionais são bem caras. Bom, aí eu coloquei uma observação que eu também fiquei sabendo não faz muito tempo, né? Tem uns 3, 4 anos. Se a gente pode pedir um desconto para essas revistas. O que a gente vai fazer? O que a gente chama de carta de pobreza. Então, a gente coloca que no Brasil as condições para realizar pesquisas são difíceis, que nos últimos anos o governo tem liberado pouco recurso para pesquisa, etc. Então, assim, existe essa possibilidade, e eu já vi, por exemplo, esse meu aluno aí conseguiu, já vi outros alunos conseguirem, às vezes dão 50%, às vezes dão uma quantidade maior. Então, existe essa possibilidade, tá? Outra coisa que é que eu também não sabia, quando a gente submete um artigo para a revista, o que a gente fazia? Senhor editor, estou enviando o artigo para a possibilidade de publicação nessa revista. Pronto. Mas aí, não, a gente tem que fazer uma carta mais elaborada. Não é um resumo do seu trabalho e também não é colocando coisas genéricas, como eu acabei de falar. O que é uma cover letter bem feita? Eu vou colocar a importância do meu trabalho. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho do William, né? Esse trabalho aí foi com a carobinha, que é uma planta do cerrado,
ele estudou nitrogênio e fósforo. Então, ele colocou o cerrado brasileiro, em muitas plantas, o cerrado brasileiro corre o risco de extinção. Então, nós estamos estudando essa planta com possibilidade de cultivo para evitar a extinção da planta. É um resumo disso. É uma carta pequena, mas bem concisa, mostrando a importância do trabalho. Tá? E esse trabalho foi publicado. Então, a cover letter, você deve explicar como que seu artigo vai contribuir, né, para a população da Terra, vamos dizer assim. A motivação científica, o objetivo dele, o principal resultado e as implicações mais relevantes. Então, mostrar a importância dele na cover letter. Aí, o editor já vai, né, passar para frente ou não, submeter aos consultores ad hoc. Bom, quais são os itens que tem um artigo? Em geral, às vezes muda um pouquinho, né? Dependendo da revista, do periódico. O título, os autores, com os endereços, né? O resumo, que é uma parte muito importante. Eu vou mostrar de novo. A introdução, material e métodos, resultados e discussão, juntos ou separados, dependendo da revista. Você pode fazer agradecimento ou não, geralmente opcional, né? Ninguém vai te obrigar a agradecer. Referências, quadros ou tabelas e figuras. E algumas revistas ainda cobram Graphical Abstract, que eu vou mostrar alguns modelos. Sugestão de consultores ad hoc, né? Dados complementares, porque talvez isso, imagino, né? Ninguém nunca me falou. Para você mostrar os seus dados, que realmente você tomou dados que não inventou, né? Alguma coisa assim. Ou porque alguém pode querer. Quando a gente, hoje que vocês estavam comentando, é a questão como as coisas mudam, né? A redação muda. Quando eu fiz tese, a gente botava aquelas análises de variância todas nas teses. Hoje a gente nem põe mais, né? Tempo é dinheiro, página de revista é dinheiro, custa caro, então a gente não põe mais análise de variância, a não ser que ela seja estritamente necessária para apresentar os resultados. Então, eu posso colocar isso no material complementar, às vezes alguém quer ver, né? Quer consultar seus dados, ver como você chegou nesses resultados. Então, as exigências são mais ou menos essas, mas variam um pouquinho. No caso dos consultores ad hoc, as sugestões, como eu não tenho mais para frente nada, já vou falar, a gente procurar sugerir consultores assim que não sejam, vamos supor, colegas da gente, porque eles não vão mandar para essas pessoas, né? Tentar sugerir, lógico que, como eu, por exemplo, eu trabalho com plantas medicinais, então eu conheço as pessoas que trabalham com plantas medicinais, mas eu não vou sugerir da minha instituição. Então, né, ética, né, hoje também, quando foi comentado ética, existe ética em vários, a necessidade da ética em vários aspectos. Na questão de escolher autores, que eu ainda vou falar, na própria realização do trabalho, na sugestão de consultores e assim por diante. Esse é um modelo de um Graphical Abstract que a professora Kelly que fez. Eu preciso confessar para vocês que eu não sei fazer. Eu até poderia fazer um no PowerPoint, mas eu não sei fazer. Mas ela fez aí porque a gente deu uma entrevista e a gente precisa mandar foto, né? O que é esse Graphical Abstract? É uma forma resumida e esquemática de mostrar o seu trabalho. A pessoa que olha ali, ela já vai entender que, olha, que você partiu de uma planta, pegou as folhas dessa planta, fez o extrato, e aí você testou. O que você concluiu? Que tem atividade antioxidante, reduz o estresse oxidativo, é uma planta antidiabética, foi testada em ratos. E aí os frutos... foi um trabalho com fungos endofíticos, né? Olha, e aí tem os resultados. Então, uma pessoa que vê essa imagem, ela já vai entender
resumidamente, o seu trabalho. Isso vai estimular a pessoa a ler ou não, tá? Eles podem ser feitos de diferentes formas. Podem ser só todo esquemático, né, com desenhos, ou podem ser com fotos. Aí, os autores é que escolhem isso. Tem alguns, assim, muito bem elaborados, que eu acho, né, quando eu olho, eu falo, nossa, que lindo que a pessoa fez e tudo. Ou, às vezes, tem outros bem simples, mas que também refletem o seu trabalho. Mas nem toda revista exige. E quando você acessa o trabalho em PDF, por exemplo, não vai aparecer o Graphical Apps, ele aparece em HTML, né? Bom, título do trabalho, né? Tem que saber escolher. E muitas vezes a gente deixa para o final. Escrever o trabalho, ver como que reflete meu título. E eu vou repetir isso várias vezes. Vocês acham que eu sei escolher um título? Talvez também não, né? Não é fácil a gente escrever título. Que tem que ser conciso e tem que refletir o seu trabalho e tem que chamar a atenção. Quem sabe fazer muito bem isso é repórter, às vezes até exageram, né? Você olha ali, ó, tragédia com o Ronaldinho. Aí quando você vai ver lá é porque perdeu dinheiro, não sei onde e tal. Você acha que o cara já... Então, assim, não pode exagerar, né? Há uns 20, 30 anos, como é que a gente escrevia? Influência do nitrogênio e fósforo na produção de FAF aglomerada, não sei o quê. Efeito de não sei o quê, avaliação de não sei o quê. Então, assim, são palavras dispensáveis que vão fazer aquilo que a professora Silvia falou, mostrou desde o início, as 27 palavras se transformarem em 7. Mas que vai refletir o seu trabalho. Então, a gente tem que aprender a fazer título para o nosso trabalho ser aceito também. E o título, gente, não sei se tem mais para frente isso, o seu trabalho tem que ter título, resumo, conclusões coerentes. Acho que eu tenho mais para frente mostrando isso. A pessoa, às vezes, estuda uma coisa, está no título e a conclusão dela é outra. Então, um bom título sintetiza a contribuição do artigo em poucas palavras, captura a atenção do leitor, diferencia um artigo de outros, porque às vezes as pessoas já publicaram, né, artigos semelhantes, e você vai, mas não é o mesmo? Não é necessário ficar colocando o tamanho de amostras, qual reagente que você usou, equipamento que você usou, a não ser que o seu trabalho seja como aquele que eu citei lá, o tipo de artigo descritivo, que você vai descrever um equipamento, uma metodologia. E é a mesma coisa no objetivo, às vezes a gente não precisa colocar. Aqui tem alguns exemplos de títulos. Descrição do impacto da expansão do Império na costa central do Peru durante o Horizonte Médio, com base em análise de DNA antigo. Então, assim, fica confuso e eu não entendi nada, né? Aí, um título melhor seria: Análise de DNA antigo sugere impacto insignificante da expansão do Império Árabe na costa central do Peru durante o Horizonte Médio. Então, assim, ele não pode ser confuso, né? Exemplos de alguns títulos que chamam a atenção. Esse primeiro aqui, é ético ou exploratório? Os prisioneiros devem participar do teste da vacina contra a Covid? É o título de um artigo. Ele pode ser uma interrogação, depende da revista, porque tem revista que aceita, outras não. O outro é buscando a diferença entre sexos, né? Bem curtinho. A pandemia parece ter poupado a África. Os cientistas estão, quebrando a cabeça para explicar isso. Então, é um título com um subtítulo. O último, por que o SARS-CoV-2 causa Covid-19?
Então, assim, tem vários títulos, mas eu preciso ler os títulos da revista para ver se ela aceita, por exemplo, com subtítulo, com interrogação. Às vezes não aceita. Esse título bem pequenininho, olha, é um trabalho que foi feito sobre o Cerrado. Olha para vocês verem como são as coisas. Vários pesquisadores que nem são do Brasil pegaram dados de vários trabalhos e publicaram um trabalho sobre o Cerrado. Momento de verdade para o Cerrado, para o bioma Cerrado, né? Colocando sobre a questão eu achei que eu tivesse colocado. Tá aqui, olha. É esse aqui, olha. É que eu queria usar hiperlink, mas aqui o commit não deu certo, por isso que acabou eu tendo que fazer um print e colocar. Mas é um artigo com vários pesquisadores que nem são brasileiros que publicaram um artigo sobre o Cerrado, que é brasileiro, né? Mas, assim, para mostrar como um título curto pode ser impactante. Sobre os autores, tem as revistas, tem às vezes orientações para indicar o que é um autor de um artigo. São pessoas que participaram desde a concepção até a redação do trabalho. Se uma pessoa emprestou equipamento do laboratório, ela deu recurso para o seu trabalho, ela não vai ser autora do trabalho, você pode colocar nos agradecimentos. Depois, algum dia, ela vai precisar ela responder sobre aquele trabalho e ela não sabe nada. Né? Eu coloquei ali eu não participei, mas eu fiquei sabendo, né? O professor Volpato fez uma live sobre autoria científica, então só sobre isso. E aqui eu peguei um pedacinho só, questão da ética como autor. Né? A questão de você ter considerado a ética durante todo o seu trabalho, na escolha dos autores. Geralmente as revistas pedem que você peça assinatura de todos os autores quando vai submeter o artigo, né? Tem que colocar... os autores todos têm que ter, então, essa corresponsabilidade. Tá? E aí, colocando, por exemplo, se você tem uma relação administrativa com uma pessoa, não justifica que ela seja um coautor. Como eu comentei, a questão do equipamento, dos recursos, etc. Eu conheço pessoas que moram num lugar que não trabalha com a outra de outro lugar e continua fazendo isso. Eles têm um acordo de colocar o nome nos artigos. Quem vê sabe que não está trabalhando em conjunto. Pode acontecer de estar, que é interessante fazer trabalho multidisciplinar. Mas tem casos que não são e as pessoas têm que ter tem esse acordo, né? Então, isso é antiético. Aqui eu coloquei com a intenção de mostrar para vocês o seguinte, as revistas nacionais, geralmente, elas exigem que o artigo tenha, no máximo, 6 autores. Então, tem umas exigências das revistas nacionais que a gente não consegue muito entender. Limite de tamanho de quantidade de páginas, que é uma coisa hoje com essa questão online que já nem é tão relevante. Número de autores, por exemplo, a gente que é professor, tem um aluno da pós-graduação, tem os da graduação que trabalham junto, às vezes até de ensino médio. Às vezes fica difícil a gente estabelecer só 6 autores. E aí a gente vê revistas internacionais com um número grande de autores, tá? Esse nem é tanto, mas tem um outro artigo que eu vi, né? Eu acabei com essa questão de não poder passar eu não consegui aqui o hiperlink, às vezes 15, 20 autores, né? Vamos supor, esse sobre o Cerrado, a pessoa fez um acordo aí com quantos pesquisadores no mundo para mandar os dados, etc., para participar da redação, então não tem como limitar em 6 apenas. E esse aqui está muito pequenininho, mas tem vários autores, 4, 5, tem uns 10 ou 12. É um trabalho sobre o impacto da Covid-19 nas mães acadêmicas. É um pessoal aqui do sul do Brasil que publicou na Science.
né? Eu tinha visto o pessoal do Sul estava fazendo umas pesquisas bem amplas sobre a questão da Covid, né? Então, mais para mostrar essa questão de quantidade de autores e mais de quem é autor. Se ele não for autor, ele pode aparecer nos agradecimentos, etc. Então, muitas revistas exigem que você coloque ali a contribuição de cada autor para o artigo, né? Se ajudou a conceber o artigo, ajudou na metodologia, enfim, na redação, né? Se leu o artigo para corrigir, para te ajudar. Bom, o resumo, a gente tem o costume de não valorizar o resumo. Gente, o resumo é a carta de apresentação do trabalho. Quando a gente faz pesquisa, o que a gente lê? O resumo. Se o trabalho me interessa, eu vou ler o trabalho como um todo. Então, ele tem que ser bem caprichado. Então, ele deve ter, de forma sucinta, os objetivos do trabalho, o delineamento experimental, aí dependendo da área, né? Pode ser um trabalho que não tenha análise estatística, os principais resultados e as conclusões. Muitas revistas, e às vezes até eventos, limitam o número de palavras, então eu tenho que escrever dentro desse limite. Algumas revistas permitem que a gente faça uma pequena introdução ali, 2 linhas, 3 linhas de uma justificativa. Outras já vão direto aos objetivos. Mas uma coisa que é muito comum a gente perceber nos resumos é a falta de resultados. Às vezes a pessoa escreve 30 linhas e só 3 linhas é resultado, o resto tudo ela está colocando ali justificativa, citando sobre o trabalho, um pouquinho de metodologia e o resultado não tem quase nada. Se é o trabalho que você já fez, você tem que mostrar os resultados, tá? Isso é muito comum, principalmente quando a pessoa manda trabalho para evento. Eu quero ver ali os resultados e onde que estão. Então, tem que dar importância a essa parte, tá? Colocar como que foi feito, a questão do delineamento depende um pouco da área, né? Às vezes o trabalho não foi feito com delineamento estatístico. Então, como eu coloquei, o resumo é um convite à leitura do trabalho. Os editores vão aceitar para submissão ou não, porque ele vai ver aquilo ali para ler o seu trabalho, para entender o que é o trabalho, né? Eles vão formar uma opinião para ver. Eu vou mostrar mais para frente a questão da revisão. Então, tem que ter cuidado. E o resumo, é lógico, você escreve depois que escreveu todo o trabalho. Porque se você ainda não escreveu o resultado, como que você vai escrever resumo? É a última parte, né? O professor Volpato, inclusive, ele ensina a escrever o artigo de trás para frente, praticamente. Metodologia e resultado, depois você faz a introdução, resumo, título, tá? Então, aí o que eu já coloquei, o resumo deve ser uma motivação para as pessoas lerem seu trabalho, para a pessoa ter interesse de ver ali, olha, né? O que a pessoa estudou, o que ela concluiu, quais são os resultados, que tabelas interessantes que tem ali. Trabalhos que têm, assim, tabelas bem elaboradas, figuras bem elaboradas, chamam mais atenção porque você consegue entender com aquele esquema como se fosse aquele gráfico abstract, muito mais do que se você ficar lendo texto, tá? Então, o resumo, ele deve responder que problema eu estou tentando resolver, que seria ali a justificativa, né? Às vezes, eu estudei, por exemplo, o extrato de uma planta é utilizado para controle de diabetes. Aí, de repente, minha introdução só tem umas características da planta. Então, eu preciso relacionar os assuntos. Qual foi a minha motivação? Por que eu estou estudando isso daí? Para quem que vai servir essa planta ser boa para diabetes? Tá? Como eu procedi? Qual foi a metodologia que eu usei? No caso do resumo ainda que eu estou falando, de forma bem resumida, né? Nós vamos chegar na metodologia. Quais são os resultados mais relevantes do meu estudo?
A discussão no resumo praticamente não existe por causa do tamanho, né? Mas dependendo da possibilidade. E qual a conclusão mais importante? Né? Vocês podem ver, por exemplo, quando a gente assiste, né, programa, TV, seja lá rádio que for, os pesquisadores concluíram que não sei o que lá e tal. Então, eles fazem lá um resumo do que estava no artigo. Se o artigo não der essa possibilidade, fica complicado. Palavras-chave também, gente, a gente não dá importância. As palavras-chave, o que é divulgado nas bases de dados sobre os artigos da gente, que a gente vê de cara? Título, resumo e palavras-chave. Se eu colocar as mesmas palavras que estão no título, eu estou limitando a possibilidade das pessoas acessarem meu artigo. Quando eu vou fazer uma pesquisa, vamos dar um exemplo aí de um trabalho na área de zootecnia, para não ficar mais na parte de medicinais. Alguém quer sugerir aí um assunto de estudo? Vocês estão muito quietinho, né? Eu não estou fazendo interação. Sugere algum estudo aí que alguém está fazendo. Oi, tô achando que não tem ninguém aí assistindo. Oi, prof, estou aqui, tá? Quem que já está fazendo o trabalho da dissertação? Eu. Isso, o que você está estudando? Capacidade de retenção de água e diferentes níveis de luz no engar. Como que eu não consegui entender? Tô no laboratório, tô com máscara. Eu Mas tirei fala agora. de novo que eu entendo. Eu falei assim que eu estou estudando a capacidade de retenção de água e diferentes níveis de luz no engar. No engar. Capacidade de retenção de água e luz no engar. Bom, então o título dele vai colocar lá, olha, o engar tolera excesso de umidade e luminosidade, vamos supor. Aí a palavra-chave dele não precisa mais colocar luminosidade, nem água. O que ele vai colocar lá? Sei lá, estresse. Aí você vai observar no seu artigo quais as palavras que você repetiu, exceto essas. E aí vai colocar. Estresse luminoso, por exemplo, pode ser um sinônimo. Vamos supor, eu estou estudando... Oi? Fotoinibição. Fotoinibição. Né? Pode colocar o nome científico, professora, por exemplo? Geralmente eles pedem. Por exemplo, o título tem um nome popular e na palavra-chave está o científico. Se for uma planta pouco estudada, ou vamos supor, a pessoa está estudando javali. Javali, vamos supor que é pouco conhecido em outros países, eu não sei nem de onde que é o javali, né? Foi um chute. O pessoal da Embrapa, Cerrados, estuda javali. Aí eu não tenho nem ideia se você colocar ali o nome científico do javali no título, aí eu coloco na palavra-chave o nome popular. Tá? Aí a pessoa vai lá e coloca, vamos supor que ela avaliou lá a produção de carcaça de porco, né? Aí ela coloca a palavra-chave produção. Experimenta jogar a palavra-chave na Web of Science, numa base de dados lá para você ver produção. Vai aparecer milhares de trabalho. Produção é o quê? Produção de porco, de galinha, de engar, Então, assim, tem palavras que não vão te ajudar a achar o artigo. Se não vão te ajudar, não vai ajudar outras pessoas também. Agora, se eu estou estudando, vamos supor que o javali seja um animal pouquíssimo estudado. Qual que é a família do javali? Não tem nem ideia. Aí você pode colocar lá o nome da família, tá? Ou da ordem, no caso de insetos. Então, é para a pessoa achar o seu trabalho. Não é para, vou colocar essa daqui. Eu também já fiz muito isso. Peguei as do título e coloquei lá. Né? Mas para isso que a gente está aprendendo. Então, a palavra-chave é para aumentar a chance do seu trabalho ser encontrado e de você encontrar dos outros, que é o que a gente quer. Então, a gente deve escolher, depois que o artigo estiver todo pronto,
evitar os termos que já estão no título e ler artigos, né, dessa área para você ver que palavras você poderia usar para não ficar repetindo. Então, aí tem umas dicas para encontrar a palavra-chave, alguns sites de busca, mas eu não vou ficar falando isso. Eu coloquei produção, adubação, são palavras mal escolhidas. Depois vai ficar disponível para vocês, né, se vocês quiserem a apresentação. A introdução, a gente deve ter cuidado na introdução também, assim como em outros itens. Ela deve apresentar o que você está estudando e ligar as ideias, tá? Às vezes não é tão simples, gente. Como eu falei para vocês, não quero que vocês tenham a impressão, nossa, ela escreve bem, não escrevo não. Mais fácil corrigir do que escrever. Mas a gente tem que tentar que tenha um texto relacionado com o seu assunto e que esteja atualizado. Revisão tem sido um problema para todos os alunos, pensando em aluno. Tem que fazer revisão em boas bases de dados. Só para dar um exemplo, eu já tive uma defesa de tese de doutorado de uma aluna minha, que veio uma pesquisadora da Unicamp, e ela trouxe ali uma lista, falou, olha, você não fez uma boa revisão, tem esse trabalho sobre o assunto. Né? Eu nem lembro mais se eu fiquei com vergonha. Então, assim, é lógico que nem sempre a gente vai esgotar a literatura, porque não tem como pesquisar todas as bases de dados, mas pelo menos os trabalhos mais recentes, mais diretamente relacionados ao assunto, a gente tem que pesquisar. Então, basicamente, a introdução é isso, é uma boa revisão. Eu sempre falo para os alunos, por exemplo, você vai fazer lá, eu tenho que falar de planta medicinal, que é o que eu entendo, né? Mas vamos supor lá que eu vou falar de carobinha com nitrogênio e fósforo, que é aquele trabalho do William lá. Eu não preciso colocar no início assim, 80% da população mundial usa planta medicinal. Isso aí está todo mundo cansado de saber. É muito amplo, vai direto ao assunto, tá? Se eu estou estudando lá, vamos supor, o bem-estar animal para frangos de corte. Eu não preciso ficar escrevendo lá, é um exemplo, né? Posso até estar enganada. Os animais domésticos precisam ter um bom, né, local para viver, etc. Então, evita ficar divagando. Escreva sobre o assunto que você está estudando. E a gente tem dificuldade, né? A gente coloca sobre os frangos, sobre o bem-estar, mas não liga as duas coisas. E a gente precisa tentar fazer isso. Então, já coloquei aqui para despertar o interesse do leitor, né? Sobre o seu trabalho e atualizar o leitor com relação ao assunto. Aí está a importância econômica, ambiental, científica, social, mas talvez não necessariamente isso dependendo do assunto, né? Se for a questão da ambientação animal, vai calhar bem, né? Qual que é a importância econômica? A professora Silvia falou hoje a questão lá da indústria, né? Tem que ver a parte econômica, ambiental, científica, social, que hoje está muito, né, necessária. Qual que é a importância social disso? E a revisão, né? Pesquisar em bases de dados científicas, confiáveis. Não é só chegar lá e jogar no Google. Às vezes a gente joga no Google e a gente consegue os artigos, mas não necessariamente. Então, as bases de dados mais, assim, né, digamos assim, mais científicas, tem outras também, mas Scopus, os periódicos da CAPES, né, que tem a Web of Science, Cielo, que é livre, PubMed. Então, as bases de dados nada mais são do que bases que gerenciam referências bibliográficas que passaram por determinadas exigências. Então, para entrar na Web of Science, por exemplo, a revista tem que cumprir muitas exigências.
tem que ter periodicidade, tem que estar atualizada, tem que ter avaliação por pares, um monte de outras exigências que eu não sei de cor, né? Não sei porque também, né, os editores é que mandam para ela. Não é se surgiu uma revista que já vai entrar na web. Não, eles têm as exigências. Por isso que são periódicos bons. A Scopus também tem exigências. Então, às vezes, o periódico está nas duas bases, ou às vezes não. Então, eu preciso ter mais ou menos ideia disso e ter mais ou menos ideia do tipo de... Pode ser que aquela base de dados não tenha trabalhos de zootecnia, ou de agronomia, ou de biologia, entendeu? Então, tem que ter mais ou menos ideia. Aí, pelo menos uma base de dados, eu preciso pesquisar, né? Não só achar no Google. E agora, com a questão da pandemia, muitos trabalhos estão abertos. E a web, a CAPES paga, né? A CAPES paga, ele é acesso livre para as universidades federais. Então, pede um colega lá, a senha, etc., porque nem todos os trabalhos estão livres para o público em geral, né? Mas dá para a gente conseguir. E aí, eventualmente, você pode usar o Google Acadêmico, que é livre, acesso via universidade por Komoot, que eu vou falar para vocês aqui, tem base de dados nas universidades, tem banco de teses da CAPES, que não é uma referência que é aceita pelas revistas, né? Porque a tese não necessariamente passa pela revisão por pares, embora seja bem questionado, porque passa por uma banca, etc. O Komoot, gente, eu acho que vocês nem devem conhecer. Isso é da minha época. O que a gente fazia? Não tinha esses trabalhos assim online. A gente buscava os trabalhos, tirava xerox. O que a gente não conseguia na biblioteca, a gente pedia por esse Komoot. A biblioteca pesquisa onde tinha, em qual biblioteca tinha o trabalho, tem, né? E aí mandavam a cópia e a gente pagava por essa cópia. Era bem baratinho quando era nacional, né? Internacional já era um pouquinho mais. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Como a gente fazia, tinha tanto trabalho para conseguir referências, sendo que hoje basta a gente sentar na frente do computador que já consegue, tá? Então, como ficou muito mais fácil, às vezes a gente acaba ficando mais acomodado. Para a gente fazer pesquisa, tinha uns livros dessa grossura assim, ó, que chamava a Abster, alguma coisa assim. Aí a gente ia para a biblioteca, ficava folheando aquilo lá, página por página, para achar um resumo de um artigo, e aí ia ver se a biblioteca tinha o periódico. Se não tinha, às vezes pedia por Komoot. E às vezes a gente tirava a cópia desses artigos, passava para os colegas, etc. Então, hoje está muito mais fácil, né? Então, tem que fazer revisão bem feita, gente. Tem que achar os artigos novos sobre o assunto. Se não tiver, tudo bem, é até melhor. Quanto menos artigos... Às vezes a pessoa fala, mas não tem nada sobre o assunto. Que bom, então o seu assunto é inédito, você vai ter menos trabalho. Quando tem muita coisa muito artigo, muita divulgação sobre o assunto, é pior, que aí você vai ter que saber selecionar. Então, aí, às vezes, as revistas limitam, por exemplo, você só pode citar trabalhos dos últimos 10 anos, ou uma porcentagem de anos anteriores. E resumos, teses, isso daí, a gente até falava que poderia, mas praticamente nem pode, né? A não ser que o assunto realmente seja tão pouco estudado, que aí você poderia citar um resumo de um evento, autocitações já nem é comentado muito, porque pode, né? Vamos supor que tenha um pesquisador ou dois que estudam, sei lá, o lagarto lá do Cerrado. Aí não tem problema ele citar trabalhos deles, porque ele é que estuda, tá? Agora, isso daqui de você citar trabalhos dos últimos anos tem um risco. Você vai pegar um trabalho recente, que o autor citou um trabalho básico, uma bibliografia base, que tem lá, por exemplo,
uma fórmula matemática, uma fórmula de um produto químico, você não pode, cuidado com isso. É muito comum citar o autor e, na verdade, aquele autor citou o outro. Não pode atribuir a um determinado autor o que é de outro autor. Eu já vi uma colega minha lá, uma professora de Maringá, chegou e falou, olha, num congresso aconteceu, a pessoa fez isso e o autor falou, olha, isso aqui não é meu, não. Então, tem que citar do autor original. Por isso que, às vezes, que as revistas, eu vejo nas internacionais, elas não limitam muito essa questão dos últimos anos, porque tem que citar o autor original de determinados fórmulas, assuntos, etc. Assim, textos bem tradicionais, né? Na introdução, citar os assuntos em sequência e ficar sempre, evitar. Vocês podem ver que as revistas boas, ela não fica assim, de acordo com fulano, o fósforo é melhor que o nitrogênio, não sei o quê. Segundo fulano, nada disso. Escreve como se estivesse contando uma história e coloca ali os autores entre parênteses. E cuidando para que os autores sejam colocados em ordem cronológica, ou às vezes outra ordem que a revista exige, às vezes exige em ordem alfabética, etc. Né? E você nem deve copiar da literatura exatamente como está. Você não pode mudar o contexto, mas não pode repetir exatamente igual, senão você tem que colocar entre aspas. Colocar de uma forma elegante ali, né, no texto. E aí já coloquei, quando for citar os autores em mais de um dentro do parênteses, colocar em ordem cronológica, né, o mais velho, o mais antigo e assim por diante. Mas isso depende um pouco da revista, mas a maioria é assim. E o etial ter cuidado, que às vezes ele tem que ser itálico, observar se usa o E comercial, se usa o E comum. Tudo isso significa o quê? Que você tem que cumprir as exigências do periódico para onde você quer mandar o seu trabalho, ou da sua pós-graduação, ou da instituição que vai financiar um projeto, se você estiver escrevendo o projeto para ela. Porque quanto mais erros a gente cometer aí na formatação, menor chance de o artigo ser aceito, né? Eles já vão vendo, já vão devolver. Objetivo é uma coisa que tem que ser direta. A gente fala e parece que a gente está falando grego, né? Aí a pessoa escreve lá, aqui tem um exemplo, né? Avaliar a produtividade e custos de produção de alecrim usando resíduos orgânicos. Avaliar a produção de leite em vacas sob estresse por temperatura. Está escrito por errado ali, né? Então, não precisa eu colocar assim, conforme o que já foi citado acima, outro termo que a gente nunca deve escrever, acima ou abaixo, porque na hora que formatar seu artigo, pode ficar do outro lado, não vai ter nada de acima ou abaixo. O objetivo desses, às vezes já está lá o item escrito objetivos e a pessoa repete. Os objetivos destes trabalhos, conforme que já foi descrito, são avaliar a produtividade, não sei o quê, porque isso gerará resultados para o produtor. Não é momento para explicar. O objetivo tem que ser conciso, tá? Direto ao ponto. Pode explicar antes, né? Antes você pode explicar, mas não nos objetivos, ele tem que ser direto. E quando você chegar às suas conclusões, olha se elas concluem o seu objetivo. Porque às vezes a pessoa tem um objetivo, ela conclui outra coisa, tá? Então, quando um editor de uma revista, ou até a própria secretária, ela recebe um artigo, ela olha se o título, o resumo, os objetivos estão de acordo com suas conclusões. Ou, por outro lado, né? Se as suas conclusões estão de acordo com o objetivo, palavra-chave, título e o resumo. Se não tiver, já vai devolver.
não vai nem passar por uma avaliação técnica, que deixa a gente bem chateado, né? Então, vamos tentar cumprir isso daí. Material e métodos. Eu esqueci de comentar com vocês, talvez vocês, não sei se aqui tem na introdução, essa quantidade de palavras que eu estou apresentando aqui é da revista Horticultura Brasileira, que um dos autores escreveu um artigo colocando o número médio de palavras que tem em cada um desses itens na revista nos últimos 10 anos, mas isso já tem uns 10 anos também. Então, não é que é exigência geral, nada disso, é só uma referência de artigos dessa revista num determinado período. Bom, material e métodos também é um item que às vezes fica meio bagunçado. A gente tem que escrever na ordem em que foi feito o seu trabalho, né? Para mim é mais fácil falar agronomia, mas colocar onde foi feito, não precisa ficar detalhando no laboratório de fulano, não sei o que lá, a não sei que isso seja necessário. Onde foi feito, daí primeiro você semeia, depois você transplanta, depois você irriga, depois colhe e assim por diante, tá? Pensa na sequência que foi feito. Às vezes a gente faz ali uma mistura, às vezes a gente fica em dúvida, mas escreve e depois a gente vai acertando. Mas tem que estar na ordem cronológica. Colocar os seus tratamentos, depois qual o delineamento que você usou, quais são as características que você avaliou, né? Seus tratamentos são uma combinação de variáveis, se você fez, né? E aí, qual o delineamento? E aí, a análise estatística, as revistas têm cobrado que a gente detalhe mais. Antes, a gente colocava só assim, os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tuque a 5% de probabilidade. Ponto. Só que, às vezes, alguns você faz análise de variância, outros você não faz. Às vezes, você faz a análise de variância, alguns dados você submete a teste e outros você submete a regressão. Então, precisa detalhar isso, tá? Quais dados foram submetidos à regressão, quais foram a teste de médias, ou se você não fez análise estatística, porque são dados qualitativos, etc. Tá? Então, tem que detalhar mais. Segundo o professor Volpato, a gente não precisa citar o programa que você usou. Porque se você fizer no SAEG, ou no CISVAR, ou no R, teoricamente tem que dar o mesmo resultado. Mas a gente ainda vê isso nas revistas. Nada de fazer análise estatística no Excel, gente. Eu não sei, eu não acho confiável. O Excel não é um programa para análise estatística. Aquele negócio lá de fazer a figura e a tal da linha de tendência, isso me irrita. Tem que fazer a análise estatística dos dados, etc. Pode ser que você faça e consiga publicar seu artigo, e já é problema da revista. Mas tem que fazer a análise estatística. Às vezes até coincide, né, os resultados. Bom, mas enfim, o tipo de análise estatística depende dos seus dados, eu não vou ficar detalhando isso, não é aula de estatística, né? E já falei ali que é para detalhar para cada característica. Os resultados, a discussão é o pior para escrever. É bem complicado, mas tem que escrever, né? Então, você tem que colocar o seu resultado e interpretar, ou seja, discutir. Porque o que a gente faz? E outra coisa, não precisa, se você tem tabela, figura, não precisa colocar assim, a produção do frango com ração comercial foi maior do que com a ração preparada. Se a pessoa estiver vendo na tabela, não precisa ficar repetindo. Já está vendo ali. Aí você já coloca. Isso é um pouco difícil quando é separado, né? Eu tenho dificuldade de escrever quando a revista exige só resultado e depois discussão.
E eu posso dizer para vocês que as internacionais, a maioria são assim. Então, às vezes, a gente acaba tendo que repetir o que está na tabela ou na figura. Mas tente evitar. E aí você coloca assim, a maior produção com a ração comercial do que com a ração preparada foi porque na comercial tinha tal coisa. Então, você tem que explicar seu resultado. Aí, depois você coloca... outros autores também observaram resultados semelhantes, Depois você cita a referência, que a gente tem, às vezes, o costume de valorizar muito a bibliografia. Mas, primeiro, o que a gente quer do seu trabalho? Que você discuta por que aconteceu aquilo, esse resultado. Em outros tempos, a gente usava muito não afirmar. Provavelmente isso aconteceu, mas a gente vê que as revistas querem que você seja mais incisivo, né? E outra coisa que eu sempre aprendi, por isso que eu falo que a gente já está comentando hoje, a professora Silvia falou também, que as coisas mudam. Antes a gente ficava muito assim, provavelmente isso aconteceu por causa disso, não sei o quê. E a gente aprendia também, não pode pessoalizar, mas pode. Né? Nós estudamos a ração comercial e a ração preparada no local. Nós estudamos nitrogênio e fósforo em carobina. E observamos isso, isso e isso. Tá? A gente vê isso hoje, pode tentar pessoalizar e afirmar. Desde que você tenha uma certa segurança. Né? Bom, tabelas e figuras devem ser autoexplicativas. Ninguém precisa ir lá voltar no texto para entender o que é o que está na tabela ou na figura. Fala para mim, então, o que tem de errado nessa tabela aí? Pode falar, abre o microfone e fala. Tá faltando o número dessa tabela, qual numeração? Se é tabela 1, 2, 3, 4 ou 5, por exemplo. O que mais? Essa tabela não está de acordo com as normas da BNT também. Isso aí não é uma tabela, né? Na verdade, isso é um quadro, né? É um quadro. O que mais? Desvio Tem mais padrão. 2 erros? Ah, não, mais um só. Oi. Que eu tô vendo, né? Ela teria que ter uma nota. O título também, não sei. Para explicar o que significa esses pormenores que está dentro do quadro, no caso. O que mais? Ninguém mais viu uma coisa errada? Avaliar, colocar a significância que você está avaliando os resultados? Também, ainda falta mais coisa. É o desvio padrão, não é? É o desvio padrão, assim, depende, não necessariamente, bom, não tenho visto que é obrigatório. Ali teria que explicar, né, tem um coeficiente de variação e tal, e colocar embaixo. Letras na mesma coluna ou na linha, etc., são diferentes pelo teste e tal. Alguém comentou aí que precisa. Em cima já está produções de massas frescas e secas de folhas, então aqueles símbolos ali, MFF, está explicado. Ela tem linhas verticais que não pode ter numa tabela, tá? Ela não tem o número da tabela, está com linhas verticais, então não pode ter linhas verticais. Só tem aqui e aqui. Então, alguém falou aí quadro, isso aí é bem discutível, então eu não vou discutir com vocês, porque eu também não entendo muito bem. Segundo o professor nosso de estatística, isso aí seria um quadro, e não uma tabela, que tabela seria como é que fala? Esqueci a palavra, mas, por exemplo, tabela periódica, etc., essas já consagradas. Mas as revistas usam tabela, então eu não vou discutir assim, porque eu não tenho conhecimento suficiente para diferenciar. Mas foi válido o que alguém falou. Mas ela está com linhas verticais que não deveria estar também, né? Não tem explicando aí o Azinho, o Bzinho, teria que colocar se a diferença é na vertical, na horizontal, etc. Nesse caso aqui é na vertical. Então, aqui eu coloquei uma tabela melhor elaborada, que está explicando tudo,
né? Só com as linhas horizontais nas extremidades. Também não é para encher de linha no meio do texto. Tá bom? Aqui uma figura. E essa figura? Vocês acham que ela tá boa, tá ruim? O que vocês colocariam mais nessa figura aí? Hein? Gente, os meus alunos de plantas medicinais, está todo mundo mudo, saiu, foi dar uma voltinha. Repita aí, por favor, professora. O que vocês colocariam mais nessa figura, para ela ficar autoexplicativa? Identificar melhor essas linhas, né? Então, identificar as linhas, MFF não tem o que é, MFC, MSF, né? Massa fresca de... Desculpa, na verdade, aqui embaixo tem dizendo, né? Mas aqui deveria ter... O que significava MFF? Está escrito embaixo, mas não tem a sigla explicando onde está, né? Você poderia colocar os dados observados aqui como símbolos, né? Em cada linha, ficaria melhor. Não está explicando os asteriscos, o que significa. Embora seja comum a gente usar o asterisco para significar 1% de significância, mas isso não tem em nenhum lugar que é obrigatório, poderia não ser. Então, você tem que escrever aqui embaixo. 2 asteriscos, significância 5% do efeito ali. E no lugar do X, eu poderia colocar uma outra letra. Eu poderia colocar, por exemplo, doses de cama, né? Que é o que ele está indicando ali. E aqui uma figura para mostrar para vocês umas perfis de resposta que tem, né, tudo que está indicando ali, tudo, e dizer assim que as figuras bem elaboradas, figuras que de uma análise estatística, que você usou um delineamento que te permite fazer isso, porque nem sempre permite, não adianta, né, fazer se não tem os dados. Ela dá uma impressão boa e, às vezes, o artigo é aceito por ter, né, análises estatísticas mais bem elaboradas, etc. Por isso que eu falei para vocês, aprendam a fazer análise estatística, aprendam a fazer figuras, não vai aprender, às vezes o aluno chega assim, não, eu já estou com os dados na mão. Ué, dado na mão eu tenho aí de um monte de trabalho que eu nunca escrevi. Daí, até você ter um artigo, é um grande trabalho. E tenham paciência para aprender, gente, porque não vai chegar com os dados ali para o professor. Não, já estou com os dados. Você pode fazer análise estatística para mim? Não, porque demora demais. Às vezes eu faço, mas demora. Tem que aprender, tá? Aprender a fazer análise estatística, aprender figura. Aprende um programa de cada um. Eu uso o SAEG até hoje. Eu tenho um computador para usar o SAEG, que eu não consigo usar em outro. Mas é o que eu sei, tá? Já coloquei ali a questão da redação, mas, assim, às vezes colocar. Não usar expressões mais próprias para seres humanos. Por exemplo, os dados revelam, o quadro mostra, né? Que quadro não mostra, você que está vendo lá. E assim por diante. Apresentar os resultados, já comentei, e discutir, só depois comparar com a literatura, porque você tem que valorizar o seu trabalho, não os da literatura. A literatura você já valorizou lá na introdução, né? As conclusões devem refletir os objetivos do trabalho, né? Evitar conclusões sobre dados que você não avaliou. Por exemplo, o objetivo do estudo foi avaliar o perfil toxicológico do extrato do óleo da polpa de ataleia. Eu nunca lembro o nome dessa ataleia, o nome comum, mas é um coquinho, um coquinho. Pensa aí num coquinho, que é uma cidade aqui perto, gente. Talvez a professora Rose saiba o nome dele. Gente, como que é esse bendito desse coco? Então, aí a pessoa... Macaúba? Macaúba. É isso mesmo.
a macaúba. É um aluno meu da saúde que trabalhou com essa planta aí, com a polpa do fruto. Aí você conclui assim, o chá da planta pode ser usado na forma de infuso. Você avaliou toxicidade, então você tem que colocar se ele é tóxico ou não. Agora, se a pessoa vai usar o chá, já é outra coisa, entendeu? Tem muito também, nas conclusões, segundo o professor Volpato, não é para recomendar, mas às vezes a gente vê recomendação, dependendo da revista, como colocou ali, né? Então, por exemplo, você coloca assim, não se observou toxicidade, dando a possibilidade de uso do infuso. Agora, dependendo da revista, aí já evita a recomendação. Você coloca a sua conclusão. Agora, se a pessoa quiser usar ou não, aí já, né? Mas tem que dar uma olhada na revista. Por isso que leiam artigos da revista para vocês submeterem antes. Porque não dá para escrever tudo nas normas, né? Vendo os artigos, a gente vê muitos detalhes. E também a gente não tem paciência para ficar lendo tanta coisa, né? Melhor ser mais resumido e aí a gente lê artigos. Então, a professora Silvia colocou bastante para vocês. Quais são as dicas para uma escrita lógica? Primeiro, pensar como leitor. Pedir colegas para revisarem. Se possível, consultar um dicionário ou manual de estilo, né? Tem instituições como a Embrapa, por exemplo, que os pesquisadores não submetem artigos antes de passar pelo comitê interno. Então, a leitura pelos colegas. Se funciona, eu não sei. E uma coisa que estava aí, eu acabei colocando já logo lá no início, a questão do inglês, né? Não adianta a gente pagar um colega ou pedir para traduzir se não souber da área, não souber bem inglês, que aí a gente vai ter esse problema, né? A questão da primeira pessoa, eu falei para vocês que as revistas internacionais usam, né? Que eu aprendi que não era para usar, mas hoje já é para usar. E a voz ativa, ou seja, né, pode afirmar, que se você ficar muito divagando, aí já dá aquela ideia, ué, você concluiu ou não, né? Não ter complexidade, a professora Silvia falou, né? Ir direto ao ponto, escrever de forma simples para que as pessoas possam entender. É lógico que isso aí não é para você, por exemplo, tem determinados assuntos que são complexos, uma pessoa da comunidade não vai entender. Eu mesma não vou entender um trabalho de genoma, mas tem que escrever. Por isso que os jornalistas traduzem para nós, né? As conclusões. Mas escrever de forma mais resumida, de forma a ser entendível. Eu até devia colocar aí, mas eu não me lembro mais. Num congresso, uma professora de português falando assim a questão de... É uma coisa antiga lá. Não adianta, eu não vou lembrar. Depois Como é que gente? Era um negócio de pó patapataio, que era o uso da penicilina na forma de pó para uma ferida, enfim. Um dia que eu achar isso aí, eu vou colocar, que é mais para a gente se divertir, entender de uma forma mais alegre, né? E aí, uma outra coisa é colocar o verbo lá no final da frase. Também dificulta o entendimento. Por exemplo, um estudo retrospectivo de pacientes com carcinomas de tireoide que foram tratados na Faculdade de Medicina da Universidade de Osaka. Não consegui nem respirar, né? Entre 2005 e 2015 foi realizado. Então, você já deve colocar logo no início. Nós conduzimos um estudo, etc, etc, etc. Tá? Então, o verbo lá no final também dificulta o entendimento e a pessoa fica, ué, o que foi, né? Uso excessivo de palavras longas, né? Nós conduzimos um estudo, etc. Então, ali é mais... isso daqui, mais um exemplo do que a professora Silvia falou lá com as 27 palavras, até chegar na 7.
nós conduzimos um estudo acerca da comparação das técnicas A e B e descobrimos que A foi mais sensível quando comparada com B. Eu posso escrever assim, ó, nós comparamos as técnicas A e B e descobrimos que A foi mais sensível que B. Então, isso comprova quando sempre o aluno fala, mas eu não consigo escrever em 17 páginas, a revista quer que eu escreva. Vai conseguir, né? Isso aí é o que eu falei já, né? A gente gasta muito tempo com introdução, material e métodos, resultados e discussão, e damos pouco valor ao resumo, ao título, às palavras-chave, que são as partes do artigo que serão divulgadas, né? Principalmente logo no início. Então, essas partes são as que são usadas na busca. Quando a gente busca um artigo, a gente olha título, etc. Então, a gente precisa gastar mais tempo com essas partes aí. Já comentamos, né, escrever uma revista antes de começar até a pesquisa e tal, não deixar que a escolha equivocada deixe a gente chateado por não ser aceito o artigo, usar outras métricas além do Qualis, que eu já discuti com vocês, né? Porque o Qualis, ele é feito com base naquilo que já foi citado nas pós-graduações. Então, a revista é boa, mas como ela ainda não está no Qualis, a gente acha que ela é ruim. Aqui alguns cursos da Editage, tem cursos grátis online para a gente aprender a escrever, sobre vários aspectos, né? Seja lido e citado, a questão de escolher as palavras-chave, garantir um inglês, né, de boa qualidade. Ler, né? O professor Volpato tem muitos livros, ele dá cursos, etc. E uma coisa que é importante, não esquecer das fotos do trabalho, que a gente vai precisar delas, fotos de boa qualidade. Como a gente não é bom fotógrafo como eu, a gente tem que fazer várias fotos para algumas servirem, né? Hoje em dia é comum, as pessoas tiram mais fotos porque a gente usa celular. Mas ainda acontece do aluno colocar um jornal embaixo, colocar as coisas dele, quando a pessoa vai ver a foto, ela não sabe se lê a notícia do jornal ou se vê a foto do trabalho, né? E acreditar, por exemplo, esse aqui, né, talvez vocês não conheceram, mas eu tenho orientado, tive, né, o Orivaldo, que fez mestrado comigo, ele fotografa todo dia, toda hora. Agora ele está fazendo doutorado lá em Lavras. Ele tirou uma foto, aqui está ruim porque a gente não conseguiu o original, ele também não conseguiu. De uns líquens, ele tirou aqui no Cerrado e aí mandou para a revista e a revista publicou. Essa revista é o Biólogo. Então, a gente precisa acreditar, né? E teve um prêmio do CNPq de foto, essa daqui do professor José Sabino, da Anhanguera, de Campo Grande, da Anhanguera Unidep. Ele, não me lembro aí qual foi a classificação, mas foi dos 3 primeiros lugares. Essas são as 3 melhores fotos. Esse aqui ele chamou de café da manhã com frutos, que são dos peixes, né? Então, ele recebeu esse prêmio aí. Aproveitar para fazer a propaganda do nosso próximo evento de plantas medicinais, que vai ser de 7 a 10 de outubro, pela primeira vez totalmente online, ainda dá tempo de submeter trabalhos, quem trabalha com plantas medicinais ou afins. Bom, da minha parte era isso, eu acho que eu já falei mais do que estava previsto, e me coloco, eu e a professora Silvia, à disposição de vocês para... Desculpa, gente, para perguntas. O material vai ficar disponível, né? Vocês podem ficar à vontade para pesquisar, e se tiver mais alguma necessidade, também pode ficar à vontade. Muito bem, obrigado, professora Maria do Carmo. Temos um tempinho, então, para questionamento. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida com respeito à parte da Silvia, com uma parte agora, a segunda parte da aula da professora Maria do Carmo.
Professor, então, o material de vocês disponibilizam para a gente compartilhar com os alunos? Inclusive, o meu já está no Google Drive aí, que eu tenho, né, da minha disciplina. É só você ver como que a gente faz para compartilhar com vocês. Se quiser mandar os e-mails, eu já compartilho. Mas apesar que eu... no meu e-mail e eu compartilho com eles pela minha pasta do Dropbox. Tá bom. Que a minha de medicinais, né, não vai interessar para a zootecnia, talvez, né? Então, gente, estamos à disposição. Se vocês, né, de qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Espero que a gente corresponda, porque, assim, é muita coisa para a gente aprender. Eu não tenho tempo de aprender sobre Scopus, sobre qualis, né? A gente precisa aprender muita coisa de cada um desses assuntos. Cada um desses assuntos é um curso. Eu costumo dizer para os meus alunos que metodologia científica é uma disciplina que a gente começa e nunca mais termina, né? Isso. Porque toda hora é uma ferramenta nova que aparece, é uma informação complementar, uma hora a gente pode falar de um jeito, outra hora o estilo mudou e a gente começa a usar um outro tipo de estilo, de linguagem, e é muito variável, como a professora bem apresentou, de revista para revista. Então, é uma disciplina que a gente começa e não termina nunca mais, para aqueles que forem seguir a carreira de pesquisadores, né? Com certeza. Essa questão mesmo dos anos, das referências que a gente utiliza, é complicado. Quando a gente, por exemplo, vai para uma banca, às vezes o professor, né, que está ali para avaliar, ele vai falar sobre ter utilizado muita referência antiga, que foi, por exemplo, no meu caso. Aí a gente tem que, né, colocar as mais atuais. Aí se você coloca só muito atual, começa, né, às vezes algum professor falar sobre, mas por que você não referenciou aqueles mais antigos? Então, assim, tem algumas coisas que não existe regra, né? Que dependendo da banca vai avaliar de uma forma, ou dependendo do revisor também, ele vai avaliar de uma forma, mas assim, o que a gente trouxe hoje são dicas gerais, né, de como tentar buscar uma melhor forma de redação, né. E se não ler e escrever, não aprende, não adianta. Acho que de todos os conselhos dados, talvez esse, junto com o conselho do inglês, né? Porque para saber ler tem que saber inglês, porque o texto hoje está em inglês. Então, acho que em primeiro lugar a dica do inglês e em segundo lugar a dica da leitura, né? A recomendação, o conselho dado pela professora Maria do Carmo, pela Silvia também, a importância da leitura. Porque às vezes as pessoas acham que vêm fazer uma disciplina de metodologia científica, e a Silvia já deve ter ouvido isso. Ou então vai fazer um curso lá com o professor Volpato, né? Nossa, eu vou fazer um curso com o Volpato, eu vou voltar de lá, sim, o melhor autor. Eu vou escrever artigos que serão aceitos logo na primeira submissão. E não tem fórmula mágica, né? A fórmula mágica, ela até existe, mas a fórmula é a leitura. Eu aprendo a ler à medida que eu aprendo a escrever à medida que eu aprendo a ler. E as pessoas não querem ler, né? Esse que é o grande problema. As pessoas querem já partir para a escrita, querem submeter seu trabalho e não leem nem as normas da revista, né? Eu passo também, a professora relatou várias experiências, e eu também passo muito por isso, né? O aluno sequer lê as normas da revista. Imagina. E aí, quando a gente as normas da revista, se o aluno leu as normas da revista ou não, qual que é a segurança que a gente tem se o aluno, de fato, leu aquele texto que ele está citando, né? Aquela bibliografia que ele está utilizando. E esses dias eu estava até conversando com a professora Rosa, que ela está aqui presente. Por exemplo, nós, professores, nós não temos como pegar parágrafo por parágrafo, abrir cada um dos artigos, né, que o aluno referenciou, olhar realmente se aquela informação que ele colocou, se é daquele artigo mesmo. Então, assim, é uma situação complicada. Por isso que a gente tenta ensinar ao aluno a forma correta de escrever, porque, assim, a gente precisa, em algum momento, chegar e confiar, né, naquilo que ele está escrevendo. Tem a questão do plágio, né, que é outro assunto também que eu não sei falar. O problema, sabe, acho que está na nossa base. A nossa alfabetização, por exemplo, eu costumo citar isso nas minhas aulas e dou o meu exemplo, né? Eu aprendi a escrever com a tia Regina. A tia Regina sentava por trás de mim, pegava na minha mãozinha e vamos lá, Rodrigo, agora a gente vai fazer a letra A. Aí vai, volta, fez a letrinha A. Olha que beleza. Agora vamos para o B.
Então, a gente sempre teve a figura do professor, assim, segurando na mão. Vai para a pós-graduação, ele tem que ser um pouco autodidata, um pouco independente. Claro que o orientador, né, o co-orientador, tem a sua responsabilidade. Mas o orientador não pode pegar na mão e ensinar a escrever, assim como a tia Regina fez comigo lá no Jardim da Infância, né, no primeiro ano do ensino fundamental. Então, e o aluno vem com essa expectativa, né, e acaba depositando tudo isso no orientador, achando que o orientador tem que ser aquela pessoa que vai ajudar ele em todos os momentos, e vai estar presente no laboratório, vai estar presente no campo o tempo todo, e depois vai sentar com o aluno para escrever o texto. E o aluno se esquece que o orientador, ele tem que trabalhar com ensino, pesquisa, extensão, administração, ele tem que fazer prestação de contas, ele tem que escrever projeto, ele tem que fazer relatório, ele tem que dar aula, e ele não tem só aquele aluno, aquele orientando, né? Ele tem tantos outros, e às vezes professores que estão em mais de um programa de pós-graduação, né? Então, não é tirando a responsabilidade do orientador, mas deixando claro que o aluno, na pós-graduação em especial, precisa desenvolver essa independência. Ele tem que ter, sim, o orientador como referência, o orientador como participante das decisões importantes, de escolha de tema de pesquisa, tomadas de decisões de escolha de revistas, épocas de submissão, disciplinas que serão cursadas, enfim, tudo aquilo que, de fato, o orientador tem que acompanhar. Mas um conselho que eu dou para todos é, assim, que vocês aprendam a desenvolver uma independência, né? E não fique esperando que o orientador cobre o tempo todo, assim como a Silvia falou da orientador ou orientadora lá na Espanha, que tinha uma reunião diária, né? Imagina que eu ia conseguir fazer reunião diária com os meus alunos todos os dias para passar diariamente o que eles teriam que fazer. A gente tem um projeto e cada um já sabe para onde tem que ir. Mas é que realmente lá é bem diferente do jeito que a gente trabalha aqui. Eles têm poucos orientados e, assim, realmente, né, não tem como comparar. Não tem, assim, eles ficam impressionados quando eu falo da nossa rotina. A cobrança por quantidade lá não existe, lá se cobra por qualidade, né? Eu não quis falar muito, mas a verdade é essa. Eu nunca esqueço quando eu entrei na sala do chefe, né, que ele tem no quadro dele escrito. Ele tem escrito as revistas e lá não tem qualis, né, é fator de impacto. Então, assim, eles não saem daquilo, não existe sair daqueles melhores. E eles têm até um quadro de quem publicou tanto, e outra coisa, eles não têm exigência de quantidade, e eles têm que publicar um artigo muito bom a cada 5 anos, e isso influencia no salário. Então, assim, é uma realidade bem diferente, muito diferente. E é interessante, assim, eu tenho alguns colegas que trabalham em algumas instituições aí, mundo afora, e o que eles me relatam é o seguinte, que na progressão docente, eles podem colocar que eles estão trabalhando no projeto tal, que eles estão trabalhando no artigo tal, mesmo que esse artigo ainda não tenha sido submetido. E isso é aceito pelas comissões que fazem avaliação de progressão docente. Imagina no Brasil, né, se você não colocar lá que você publicou tantos artigos, tantos resumos, tantos eventos, tantas palestras, você não vai progredir. Então, é uma mentalidade bem diferente, né? É por isso que se questiona tanto como que a ciência é conduzida aqui no Brasil, por isso que às vezes a gente acaba sendo até mal vistos, né? Por causa dessa questão. Já estamos mudando, né? A CAPES já tem desenvolvido uma política aí para mudar um pouco essa mentalidade da quantidade, investindo um pouco em qualidade, não só em quantidade, como a gente enfrentou aí nesse período todo. Mas é um processo longo, né? Não vai ser da noite para o dia que a gente vai ver isso em implantação, porque é realmente polêmico, tem pessoas que pensam de forma diferente, enfim, a gente que está na universidade sabe como que as coisas funcionam e às vezes são morosas, demoradas para se implementarem. Professor, posso dar uma por favor, opinião? Claro. Tudo bem? Eu vejo que não são apenas a produção científica, né? Eu acho que no Brasil tudo é imediato. Isso passa pelos projetos, né? Porque em 2 anos, para você desenvolver projetos, eu acho muito pouco. Então, a gente acaba enviando projetos que já estão sendo conduzidos, porque a gente sabe que lá na frente, em 2 anos, nós, né, Silvia, que trabalhamos com produtos naturais, você não consegue fazer um bom projeto em tão pouco tempo, né?
Então, isso reflete daí nas publicações, né? Tudo é muito rápido, aí você não tem qualidade, né? Não que os projetos não são desenvolvidos com qualidade, mas, às vezes, no geral, você vai ter aqueles que receberam verbas e não tiveram realmente tempo para desenvolver com qualidade, né? Se iniciaram naquele período. Isso a gente observa muito, assim, em algumas áreas, né? Por exemplo, na zootecnia, quem trabalha com melhoramento genético não consegue, né? Porque ele precisa esperar a vaca entrar no período fértil, fertilizar aquela vaca, ele tem que esperar o período de gestação, aí ele tem que esperar esse bezerro ser desmamado para avaliar o desempenho do bezerro e depois correlacionar com a habilidade materna da mãe. Em 2 anos ele não faz isso, né? Então, tem áreas na zootecnia que são bem complicadas. Na área de vocês também, né? Tem que plantar, tem que esperar germinar, nascer, chegar na fase produtiva da planta para avaliar os frutos, enfim. E realmente, no Brasil, as coisas precisam acontecer de forma muito rápida, porque a gente tem um produtivismo, uma cobrança por produção muito intensa, né? E se você, como eu estava dizendo, não comprovar que você tem aqueles resultados, os resultados são os artigos, né? Você não progride, você não participa do programa de pós-graduação, você não consegue, enfim, sobreviver na universidade, né? Sobre essa questão de programar, como que isso mudou muito a minha realidade? Porque, por exemplo, quando eu fiz mestrado e doutorado, eu não pensava, não existia isso de pensar em qual revista que eu ia publicar antes de terminar tudo. Primeiro você concluía o trabalho, depois você escolhia uma revista. E hoje a gente já vê que a realidade é diferente. A gente já inicia um trabalho pensando em qual revista que vai publicar. E isso é muito bom, né? Por isso que eu falo sobre programar, planejar, porque aí você já faz tudo aquilo que vai ser necessário para você submeter aquele artigo. Porque senão você vai chegar lá e vai falar, nossa, mas nessa revista eles só aceitam se for, por exemplo, o extrato aquoso, mas eu fiz o etanólico, então eu não vou poder mandar para essa revista. Então, assim, tem que planejar isso desde o começo, antes de iniciar os trabalhos, né? Para saber o que vai... E além disso, Silvia, não basta só escrever o artigo. Esse artigo tem que estar escrito de acordo com o estilo de redação científica que a revista adota. Então, se você já colocou o seu texto de acordo com o estilo de redação científica que aquela revista gosta, que ela adota, vai ser muito mais fácil, né, do que você depois ter que fazer essa adequação. Tudo que a gente planeja, tudo que a gente faz um planejamento, né, que organiza as coisas previamente, a chance de você ter que mitigá-la na frente e corrigir coisas que deram erradas são menores. Todas as vezes que aparecer um problema para a gente resolver, você pode analisar que se tivesse feito um planejamento, uma análise prévia, aquela situação poderia ter sido evitada. Isso é para tudo na vida, né? Justamente. Então, assim, escrever se envolve muita coisa, né? Mas eu acho que, igual você comentou, o principal é ler muito, porque a gente não escreve. Para você escrever um texto, você tem que ter conhecimento. É igual agora, por exemplo, vou ministrar uma palestra hoje, aí, para eu falar, eu tenho que conhecer todo o contexto, né? E, então, escrever é a mesma coisa, você tem que ter conhecimento para você conseguir escrever um texto. E para isso é leitura, é ler muito. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica, né? É ler e escrever. É igual quando a gente está aprendendo a escrever redação para a época de vestibular, né? Você só escreve uma redação se você tiver embasamento. Então, tem que ler. E hoje, os alunos não têm paciência de realizar a leitura. O meu orientador do doutorado, por exemplo, na minha época foi diferente. Depois, um pouco depois de mim, ele já começou a fazer o seguinte... Logo de início, o aluno já ficava em casa 2 meses, só aprendendo sobre aquilo que ele ia estudar. Então, ele era obrigado a ficar em casa. Olha, eu quero que você leia, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre tudo, sabe? Porque a pessoa tem que ter conteúdo. Aí, daqui a pouco, você chega ali, você pede para o aluno escrever alguma coisa, e aí ele busca uma meia dúzia de artigo, lê mais ou menos, faz um costurado ali, né? E acha que é isso, e não é. Tem que ler muito mesmo. Não tem... Pessoal, a gente poderia ficar aqui o resto do dia conversando sobre metodologia científica, né? Mas pelo avançado da hora, acho que a gente vai precisar encerrar. Vamos sim.
Eu acho que, mais uma vez, não tem como não agradecer pelo convite. Para a gente é um aprendizado muito grande, é muito bom. Eu gosto muito de falar sobre isso, até porque é a nossa realidade, né? Eu estou hoje numa instituição onde eu também sou cobrada, e cada vez mais a gente vai aprendendo tendo o artigo recusado, né? Vai aprendendo, assim, com o detalhe do dia a dia mesmo. Então, assim, paciência, porque vocês estão iniciando. A gente também, igual a minha mãe comentou hoje, ela está, por exemplo, aposentar e ela ainda está aprendendo. Eu estou iniciando carreira, estou o tempo inteiro aprendendo. Então, com o dia a dia a gente vai aprendendo, mas é fazer, é escrever, mandar, recusar, aceitar, e espero que também, assim, em resumo, que tenha feito diferença isso que a gente repassou para vocês hoje, ao ponto de vocês utilizarem, né? Começarem a olhar para a escrita de uma forma diferente, que foi o que aconteceu com nós duas. Quando eu voltei do curso, a minha mãe falou, se eu pudesse, eu voltaria atrás e faria tudo diferente, partindo do que foi repassado no curso para você. E é o que também aconteceu comigo e eu espero que aconteça com todos vocês. Que vocês comecem a olhar para a escrita, e-mail, WhatsApp, tudo de uma forma diferente. Legal, muito bom. Eu só tenho um aviso para dar para a minha turma, então na sexta-feira, no horário da nossa aula, eu vou estar à disposição, eu vou mandar o link para vocês, e aí eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas sobre o projeto de pesquisa, né, conforme a gente combinou. Então, eu vou estar ali de 8 até as 11 horas, disponível para quem precisar conversar sobre o projeto de pesquisa. Então, na sexta-feira, às 8 horas. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da professora Silvia, da professora Maria do Carmo. Eu já envio para você, Silvia, a gravação das duas partes. E assim, se você puder me mandar também os arquivos com as apresentações para eu compartilhar com os alunos, eu agradeço. A gente manda. Pessoal, assim. Que bom ter passado essa manhã aqui conversando sobre coisas que eu gosto tanto, que são tão importantes para a nossa vida, né, enquanto pesquisadores, e a de vocês enquanto alunos de pós-graduação, mestrandos e doutorandos. Espero que todos estejam bem, que tenham aproveitado ao máximo. E, professoras, muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Os meus alunos, se puderem ficar, eu vou conversar com eles um pouquinho, que hoje teria uma apresentação. Joia, eu vou encerrar a gravação então. Pessoal, um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Rodrigo. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Obrigada aos meus alunos. Tomara também, que tenham gostado todo, que bom. Muito obrigada.